Olá, alunos, sejam bem-vindos mais uma vez às nossas videoaulas. Espero que estejam aproveitando bastante esses momentos. Muito bem, nós estamos dando continuidade, né, ao conteúdo da nossa disciplina de estatística multivariada e agora nós vamos começar a entrar nos conceitos, né, de distribuições multivariadas. Especificamente, né, a distribuição normal multivariada, que tem algumas coisas que são que nós vamos estudar, que são baseados, né, nessa distribuição. Esperamos, né, que vocês gostem. A distribuição normal multivariada não é a única distribuição multivariada que nós temos várias outras, mas nós vamos abordá-las, né, um pouquinho mais para frente. Bom, antes, né, de entrarmos propriamente na distribuição normal multivariada, suponhamos que nós tenhamos duas variáveis, x e y, né, que tenham distribuição normal univariada, né? E então é possível, se eu quero avaliar, é possível analisar através de um teste de hipótese, se a correlação entre essas duas variáveis é nula, né, ou não, ou como está aparecendo aí nos slides, né, quero verificar se o coeficiente de correlação é igual a zero ou se é diferente de zero, né, contra a minha hipótese alternativa. Uma vez que eu tenho essa suposição, né, que eu tenho essa distribuição normal univariada verificada para cada uma dessas variáveis, é possível, né, através de um teste de hipótese, eu avaliar, né, se existe, né, verificar se essa correlação é significativa ou não, né? Então a ideia, né, é a partir de um teste de hipótese, né, com base na distribuição T, essa estatística T vai ter n-2 graus de liberdade, então usando, né, a distribuição e o nível de significância, nós podemos calcular, né, o valor B, né, ou o nível descritivo dessa variável, né, que nós calculamos por essa expressão. Então, essa é a ideia que nós temos. Bom, e logicamente, né, aquela mesma ideia, né, que se o valor de P for menor do que 0,05, né, se, por exemplo, se eu adotar um nível de significância de 5%, eu rejeito a hipótese H0, se for maior eu aceito H0, ou se eu fizer o valor de T calculado comparado com T tabelado. Bom, normalmente eu preciso fazer essa avaliação dessas correlações entre todos os pares de variáveis que nós estamos avaliando. Mas nem sempre vai ser uma tarefa fácil. Imagine que eu tenho lá 20 variáveis e eu faço todas as combinações 22 a 2. Então, vai dar muito teste de hipótese, né, para vai demorar um pouco, né, vai ser um pouco atrapalhado. Então, muitas vezes nós queremos pensar, né, olhar para a matriz de correlação e fazer um teste específico. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, a ideia é avaliar se todas as minhas variáveis estão correlacionadas ou se existe alguma correlação entre as variáveis ou entre algum par de variável ou se todas as variáveis são independentes. Já pensando um pouco mais na frente, é necessário que as variáveis sejam todas, ou melhor, todas não, é necessário que haja dependência entre as variáveis. Não necessariamente entre todas as variáveis, mas que exista, né, a associação, que elas estejam de alguma forma correlacionadas, tá bom? Então, se para uma matriz de covariância, né, é necessário, para uma matriz de correlação, que ela possa ser estimada, é preciso, né, que o meu N, né, o número de indivíduos, o tamanho da minha amostra, que estão nas linhas, seja maior que o número de variáveis, tá? Então é necessário, né, esse contexto aí, precisa de pelo menos P mais uma observações, né, para analisar todas as correlações, para avaliar todas as correlações que eu tenho dentro de uma determinada estrutura de dados. E também não é indicado eu trabalhar muito perto. Eu vou trabalhar se eu tenho
10 variáveis, trabalhar com 11 observações, não vai ficar legal. Normalmente, né, alguns autores, não existe alguma regra clara, mas tem alguns autores que falam que para distribuição multivariada, ou para estudos multivariados, para cada variável você precisa de pelo menos 10 observações. Então, se você estiver trabalhando com 10 observações, 10 variáveis, você precisa de pelo menos 100 observações. Tá bom? Então, normalmente tem essa relação aí. Tá? Mas não existe muitos estudos que diga qual que é o número adequado, né, de observações ou de amostras, né, para estudo. Ok? Bom, por exemplo, né, os dados, tem um exemplo aí, os dados a seguir vão ser de um exemplo, são 12 amostras de rocha, né, de uma determinada região. Para cada rocha, tomou-se a porcentagem de quartzo, de feldspato, que é a variável x2, além de um valor de um índice que mede a cor, né, da rocha que foi avaliada, que é a nossa variável x3. Então, eu tenho esses dados aí, ó, a variável x1, x2, x3, né, quartzo, feldspato, percentual e a variável cor. E também, né, tem as médias e desvio padrão de cada uma delas. Então, baseado nas 12 observações, média de 21,17, 67,23, 13,55, com seus respectivos desvios padrões. Eu posso pegar cada par de variável e fazer um diagrama de dispersão, né? E também calcular a matriz de correlação da primeira com a segunda variável, da primeira com a terceira e da segunda com a terceira em separado. E aí, por exemplo, eu teria essa figura aí, né? Antes de calcularmos as correlações, eu tenho esse gráfico que nos mostra um pouquinho aí as, as tendências dessas variáveis. O que eu observo aqui ou o que nos dá a mostrar? Por exemplo, o quartzo com a cor, né, então está nesse gráfico aqui, à medida que aumenta o índice da cor, diminui a porcentagem de quartzo. Ah, mas se eu tirar esse ponto aqui, que aparentemente está muito diferente dos demais, ainda fica uma relação mais forte ainda. Tá? Eu posso ver essa figura também nesse formato aqui, só que está invertido os eixos. Essa outra figura aqui, os meus pontos já estão um pouco mais espalhados. Se eu tirar esse ponto aqui nesse cantinho, vai ter uma tendência maior. E esse outro conjunto de dados aqui já está um pouco mais espalhado também, não tem muita relação, ok? Bom, então, aqui nessa matriz, eu tenho a matriz de correlação, né, desse conjunto de dados, e aí eu posso avaliar. Essa correlação aqui só está um pouco invertida, né? Essa correlação aqui, ó, do quartzo com a cor, se refere a essa variável aqui, tá bom? Do quartzo com feldspato, esse gráfico aqui, tá? Então aqui eu tenho uma correlação de menos 0,062, e aqui, né, do feldspato com a cor, uma correlação de menos 0,315. Então, ó, cor tem uma certa correlação com o quartzo, né? Uma correlação negativa de menos 0,772, podemos observar aqui nesse diagrama de dispersão, enquanto que nas outras aqui, né, já não tem tanto uma associação. E aí seria interessante verificar se essas correlações são significativas ou não. Pode ser mesmo que a próxima aí de menos 0,8, né, essa correlação entre o quartzo e a cor não seja significativa. Da mesma forma, as outras podem ser que sejam significativas também. Tá? Aqui eu não vou realizar o procedimento, é simplesmente aplicar aquele teste T e que vocês já devem ter aplicado em algum
momento aí e sabem como proceder, tá ok? Bom, então, exposto isso, né, nós entramos nas distribuições ou na distribuição de probabilidade multivariada, especificamente a distribuição normal univariada. Então, assim como no caso de distribuição univariada, um vetor aleatório ele precisa de uma função que gere, né, um mecanismo probabilístico que gere os seus valores. Existem várias distribuições, né? Nós podemos falar em distribuição de Wiricher, podemos falar em distribuição de de Hoechlin, nós podemos falar na distribuição normal multivariada e assim como outras, né? Por exemplo, a distribuição de Wiricher é uma generalização para o caso multivariado da Q quadrado univariada. A T2 de Hoechlin é uma distribuição que generaliza o caso T de Student, né? Temos a distribuição normal multivariada, que generaliza a normal univariada. E assim por diante, né, nós temos várias outras. Nós vamos especificamente ficar com o caso da distribuição normal multivariada. E uma vez que nós conhecemos, né, as distribuições, ou que conhecemos a distribuição normal multivariada, ela nos traz alguns benefícios. Por exemplo, né, questão, né, de inferência e de conclusão aí sobre os nossos dados. A distribuição normal multivariada, ela parte do pressuposto de uma generalização da distribuição normal univariada, né? Então, vamos trabalhar, incluir mais de duas variáveis nas distribuições, né? E então encontrar essa distribuição. Para o caso univariado, você tem essa expressão da distribuição normal univariada, né, que depende de dois parâmetros, a média e a variância. Ela tem aquele formato em forma de sino, é simétrica com relação à média, e assim por diante, né, várias outras características aí da distribuição normal univariada. No caso multivariado, nós temos, considerando que temos p variáveis, né? No caso, aí pensando que eu tenho um vetor aleatório x1, x2, xp, eu vou dizer que esse vetor aleatório ele tem uma distribuição normal p variada, com vetor de médias μ e matriz de variância e covariância, se esse vetor ele seguir essa distribuição, ou se a função densidade de probabilidade desse vetor for dada por essa expressão. Ou seja, a distribuição conjunta de p variáveis é dada por 1 sobre 2π elevado a p sobre 2, determinante de sigma elevado a meio, vezes exponencial de menos meio do vetor x menos o vetor μ transposto, versus a inversa de sigma, versus a diferença do vetor x menos o vetor μ. Se você perceber, eu vou trocar os slides para que você perceba algumas diferenças, né, e alguns detalhes de relação entre as duas variáveis. Por exemplo, na univariada, aqui eu tenho 2π raiz quadrada de 2π. Então, eu posso escrever 2π elevado a meio, para o caso de uma variável. Aqui eu tenho 2π elevado a p sobre 2. Então, veja que se o meu p é 1, uma variável, volta no mesmo caso da situação anterior. Ok? Aqui eu tenho sigma, né, o desvio padrão, e aqui eu tenho o determinante de sigma. Determinante de sigma é a variância generalizada, elevado a meio, desvio padrão generalizado. Então, a mesma quantidade. Exponencial, né, de x menos μ, como estamos trabalhando não com uma variável, mas com várias variáveis, aqui se torna matricial, né? E também eu tenho aqui x menos μ elevado ao quadrado.
Aqui, o que faz esse papel do quadrado? É como se eu tivesse o x menos mi transposto vezes o x menos mi. Lógico, eu não, por fato de ser matricial, não posso intercambiar. Não posso mudar aqui essa ordem por causa das matrizes. Mas eu estou levando de alguma forma, ou estou incorporando de alguma forma o x menos mi ao quadrado. Eu tenho essa informação junto aí. E no numerador, ou desculpa, no denominador, eu tenho sigma ao quadrado, tá bom? Inversa, né, de sigma ao quadrado. Inversa da variância, né, é a nossa inversa da matriz de covariância aqui. Então, veja que todos os dois, ou melhor, todos os elementos que eu conheço na univariada também está presente aqui. E aqui eu preciso de conhecer não um parâmetro, ou melhor, dois parâmetros, média e variância. Mas eu preciso de conhecer vetor de médias e matriz de variância e covariância. Bom, então Mi vai pertencer a um espaço do conjuntos reais, né, de dimensão P. A matriz sigma, ela é positiva definida. E dentro dessa quantidade, ou dessa expressão, essa quantidade aqui, ó, que está no exponencial, é chamada de distância de Mahalanobis. Bom, ou a distância da variável x até o vetor de média mi. Em outras palavras, lembra lá na distribuição normal que nós fazemos a padronização? X menos mi sobre sigma, sobre o desvio padrão, nós pegamos e padronizamos um determinado valor. Aqui é o que nós fazemos a padronização de uma variável multivariada, né, quando nós fazemos a padronização dela. A distância padronizada, né, ou distância estatística de uma determinada quantidade de um determinado vetor observado. Tá bom? Então, nós usamos, né, essa quantidade aqui, distância de Mahalanobis, e nós vamos usar um pouquinho mais essa expressão para frente. Quando eu tiver P igual a 2, né, no caso particular, que eu tenho lá duas variáveis x1 e x2, então a nossa função densidade de probabilidade, nesse caso, eu posso pegar a minha matriz de variância e covariância, que é sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 2, 2, escrever em termos de correlações, tá? Partindo da definição do que é a correlação, eu consigo isolar qual que é essa quantidade, né, qual que é a covariância, né? Lembra que a correlação é a covariância dividido pela raiz quadrada do produto das variâncias. Então, eu passo o produto das variâncias, né, para o outro lado, multiplicando a correlação, eu consigo isolar quanto que vale a covariância, né, entre duas variáveis. Então, eu consigo escrever essa matriz de covariância nesse formato. Ó. A única coisa que mudou foi esses dois elementos aqui da diagonal secundária. Determinante dessa matriz, ó, sigma 1 vezes sigma 2, 2, vezes menos o produto desses termos aqui. Ó. Esses termos, e fazendo alguma manipulação, eu consigo escrever essa quantidade aqui. Assim, a inversa dessa matriz aqui, dessa sigma, eu consigo escrevê-la nesse formato aqui. Tá? A inversa, né, que depende das inversas das variâncias e também dessa inversa, né, das correlações das covariâncias aí. Tá bom? Então, e fica negativo. Então, substituindo essas expressões aqui na minha matriz ou melhor, na minha função densidade de probabilidade, eu tenho aqui, ó, um elipsoide, tá? E aqui eu tenho uma expressão que depende, né, da minha distribuição. Veja que se eu olhar para essa parte
que está no numerador, o que acontece? Acontece que eu tenho no numerador uma forma geométrica, no expoente, que eu tenho no expoente, uma forma geométrica de uma elipse. Então, para cada ponto de corte, para cada valor que eu fizer uma f, que eu fizer corte na minha função de probabilidade, eu vou estar, ou curvas de níveis, né, nessa função de duas variáveis, eu vou ter uma elipse, né, que é constante, né, para todos os valores de x1, x2. Daqui a pouquinho, num gráfico, vocês vão ficar vão ver um pouquinho melhor essa expressão. Um outro detalhe aqui é, se eu tiver essa minha correlação igual a zero, tá? Se a minha correlação aqui, ó, entre as variáveis x1 e x2 for igual a zero, aqui vai ficar zero, que vai ficar o produto vai ficar só sigma1 vezes sigma2, 2. Aqui vai sumir, vai ficar essa parte aqui, vai ficar essa outra, aqui vai ser zero, né? Então eu não vou ter essa outra parte. Se duas variáveis têm correlação igual a zero, quer dizer que elas são independentes. Se eu tenho duas variáveis independentes, qual que é a distribuição conjunta dessas duas variáveis? Basta eu pegar o produto da distribuição da primeira variável com o produto da função de distribuição de probabilidade da segunda variável. O resultado desse produto é a função conjunta. Você vai perceber exatamente que quando ρ igual a zero, ou seja, que x1 e x2 não tem correlação entre elas, a função de distribuição resultante aqui é exatamente o produto de duas distribuições normais univariadas de x1 e de x2, tá bom? Quando for igual a 1, aí já traz um pouco mais de problema para nós, né? Porque eu não posso ter duas distribuições, duas variáveis, né, que sejam correlação perfeita. Ou seja, se elas tiverem uma correlação perfeita, quer dizer o quê? Que uma é exatamente função da outra. Tá? Existe uma função que é exatamente da outra. Então, eu não vou conseguir encontrar essa distribuição, porque aí, aqui quando for 1, vai dar zero, então todo esse denominador dá zero. Aqui também o denominador dá zero, então acaba atrapalhando para a gente. Então, numa distribuição multivariada, eu não posso ter também correlação perfeita. Tá bom? Correlação igual a 1. Não pode existir. Ou em algum outro caso, né, voltando um pouquinho mais, o que acontece? Se a correlação for igual a 1, ó, qual que é o determinante de sigma? Zero. Se o determinante é zero, não tem inversa essa matriz. Consequentemente, nós não temos essa distribuição conjunta, tá bom? Então, precisamos da correlação, mas ela não pode ser perfeita, ok? Bom, então o gráfico dessa distribuição que eu estava falando, ou daquela expressão, né? Nesse C aqui, é exatamente aquela distância de Mahalanobis que estávamos falando, e o gráfico dessa função, elas têm esse formato aqui. Por exemplo, aqui eu tenho os meus pontos média 1, média 2. Então, veja que é aquela figura geométrica, que no caso igual a 2, em que, à medida que eu vou fazendo cortes nessa minha figura aqui, ó, ou fazendo curvas de níveis, eu tenho elipse, em que os pontos x1 e x2 distam, né, tem uma relação com os pontos, né, com os focos dessas elipses. Então, a distribuição, né, normal multivariada, ela tem esse formato, essa característica aí de observação. Okay? Então, é esse formato mais um formato de um chapéu, né, ou um formato de sino, né, olhando de fato, né, no 3D. Bom, aqui eu tenho um formato, né,
um outro gráfico, né, que aí mostra um pouquinho mais. Eu tenho aqui variável x, variável y, exatamente, é como se eu tivesse um lençol, tá, apoiado no chão, né, esticadinho, eu fosse exatamente lá no meio e puxasse. Então, como eu estou puxando exatamente no meio, ele vai cair redondinho, né, ou como se fosse um chapéu perfeitinho, bem redondo, né, nesse conjunto de dados. Nessa situação aqui, que a correlação é igual a zero, as curvas de níveis vão ser exatamente circunferências, que não deixa de ser um caso particular de uma elipse, mas vão ser circunferências, tá bom? Então, cada corte aqui que eu fizer nessa curva, nessa superfície, eu tenho uma circunferência, ok? Aqui agora, eu já tenho uma outra figura em que mostra para nós, não sei se está dando para enxergar direitinho aí, mas é uma distribuição que veja que é o seguinte, que aqui diminui os valores de x e aqui está aumentando os valores, desculpa, aqui aumentando os valores de y e nesse sentido aumentando os valores de y e aqui aumentando os valores de x. Aqui eu tenho uma distribuição normal multivariada em que x e y tem uma correlação aproximadamente meio. Aqui estava perfeitinho, né? Do mesmo caimento para os dois lados. Aqui eu já tenho um achatamento aqui nesse sentido, ó. É como se eu viesse e fizesse um achatamento aqui, apertasse desse lado aqui e desse lado aqui, ó, eu estivesse apertando. Então, se estivesse comprimindo os meus dados, aí eles saírem aqui, ó, para valores altos de x e de y, está relacionados aqui, vindo nesse sentido, desse ponto, tá? Então, é como se eu tivesse achatando. Nessa outra figura aqui, ó, fica um pouquinho mais claro. Você vê que já está bem parecendo, né, aquela ideia daquele corte do cabelo moicano, né, que a molecada fazia, né? Só que já está bem achatado, porque aqui eu tenho uma correlação de 0,9. Então, ó, começa aqui ó, no menos 3,3 e vai lá para o ponto 3,3, né? Uma correlação positiva próximo de 0,9. Tanto nessa figura, né, com correlação de 0,5, quanto nessa figura com correlação de 0,9, se eu for fazendo cortes, né, nessas superfícies, né, eu tenho gráficos aí que são figuras elipses, tá bom? Então, à medida que nós vamos fazendo esses cortes aí, então a distribuição normal multivariada tem essa característica. Aqui estamos trabalhando com duas variáveis, então conseguimos representar muito bem essa figura. Se tivermos mais que 3 variáveis, já não conseguimos, tá? Aqui uma outra figura para você ver para o caso de uma correlação de menos 0,9, né? Então, veja aqui, sobe e decresce aqui. É como se eu tivesse vindo nesse lado aqui, fizesse um achatamento, e vindo desse ponto para cá, fizesse um outro achatamento, né? Mas, mesma coisa, cortes têm formato de elipse. Tá bom? Algumas propriedades, né, da distribuição normal multivariada. Então, suponha que você tem um vetor aleatório, né, que ele tem uma distribuição normal p variado, com p variáveis, um vetor de médias μ e uma matriz de variância e covariância sigma. A primeira propriedade que a gente tem, né, e é muito parecido com as propriedades que nós temos da distribuição normal univariada, é que combinação lineares dessas variáveis que estão nesse vetor x vai ter uma distribuição normal, tá bom? Então, se eu pego duas variáveis de um vetor aleatório
que tem distribuição normal p variável, e faço combinação delas, também vai ter distribuição normal de probabilidade. Se for um univariado, né, se eu gerar só uma combinação linear, vai ser distribuição normal univariada. Se eu tiver fazendo várias combinações entre essas variáveis em x, eu vou ter uma distribuição normal multivariada. Subconjuntos desse vetor aleatório, x, também tem distribuição normal multivariada. Suponha que aqui o meu P seja de 10 variáveis. Se eu pegar 5 variáveis aqui, essas 5 variáveis, né, vai ter uma distribuição normal de dimensão 5. Tá? E assim por diante. Terceira propriedade, covariâncias nulas entre as variáveis. Normalmente, né, tem algumas exceções, algumas regras, algumas situações que mostram que são o contrário, né? Mas normalmente, se você olhou para as covariâncias e as covariâncias são nulas, né, indica que as variáveis, né, que têm covariância nula são independentes. Okay? Então, essas são as propriedades da distribuição normal. Nós não vamos entrar em aplicações, porque as aplicações são parte inferencial, tá? Não faz parte do nosso conteúdo, mas em outro momento, em outros assuntos, nós vamos abordar esses assuntos. Okay? Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.